Bom, as soluções que existem, por exemplo, criar aproximações entre a universidade e institutos, porque as universidades estão gerando vários estudos, só que ainda não existe essa ponte, né, de comunicação, onde, por exemplo, uma pessoa estava falando sobre a questão da economia da dança ou da organização dos profissionais de dança, que já existem alguns projetos, né, sendo feitos na universidade sobre esse tema, e ao mesmo tempo isso ainda não está chegando para a comunidade de dança. Então a importância e a necessidade urgente de que essa conexão aconteça, não só com as universidades, mas também com institutos, como por exemplo uma proposta que foi de que o IBGE comece a fazer, uma proposta, né, do IBGE medir as produções em dança, para sabermos quantas produções são feitas, como são feitas, em que condições são feitas. Porque, por exemplo, no próprio grupo a gente tinha dois representantes bem distintos, que era o coletivo Couve-Flor, e Regina e Eduardo, de produtores. Então a gente foi vendo, né? Chega a ser até engraçado assim, a questão das planilhas, como um coletivo organiza a sua planilha, né? E que a importância dessas planilhas estarem extremamente bem organizadas, com relatórios, etc., para que esse grupo possa conquistar mais sustentabilidade e saber gerir sua própria companhia, né? Então, como isso ainda está precário, e que a própria universidade já tem alguns estudos em relação a isso, que podia estar socializando esse conhecimento também com os grupos. Também uma das soluções era fazer com que gerar um diálogo de entendimento dos patrocinadores, né, com os artistas, né? Como é que está acontecendo esse diálogo, né? Porque de repente, se você vai avaliar um projeto da Lei Rouanet, é um técnico, quem é esse técnico, como é que ele entende esse projeto, como é que ele lê esse projeto. Então precisa também, além das universidades, criar esses diálogos com os setores públicos que estão gerenciando e formatando esses projetos. Eu acho importante começar hoje, já que eu terminei ontem falando sobre um pouco a questão metodológica, começar dando uma notícia um pouco sobre isso, que é a questão de que ontem a gente sentiu lá no grupo, acho que foi meio que um consenso, que esse encontro, né, mediador do Sebrae e um grupo de pessoas de dança pensando juntos foi mais bem assimilado, né? Assim, as lógicas se encontraram mais do que no grupo do qual eu fiz parte no outro dia. Bom, um motivo pode ser o fato do próprio tema possibilitar mais isso, porque traz essa questão de mensurar o valor do trabalho e o trabalho ser pensado como produto ou como processo, né? E o outro é a questão do grupo mesmo, ter assimilado ser um grupo maior. Também, né, as discussões se ampliaram bastante. O grupo foi formado por... o relator do Sebrae era Rogério Gimba. Estavam presentes Ricardo Marinelli, do coletivo Couve-Flor, Curitiba. Regina Veloso, de Teresina, do Núcleo Odisseu. Vera Bicalho, de Goiânia. Lúcia Matos, Salvador, Aline Bernardi, do Rio de Janeiro, Guto Macedo, do Rio de Janeiro, Sasha Witkowski, de Goiânia, Rubian Góes, do Rio de Janeiro, Rodrigo Lima, do Rio de Janeiro, Sonja, do Rio de Janeiro, Marcos Moraes, Rio e eu, Roberto. Então, algumas questões, a questão foi se ampliando bastante para pensar, na verdade, que o que é necessário mensurar está para além do show, né? Assim, porque é preciso ter clareza do que é possível mensurar em cada etapa do trabalho, né? Para que a gente saiba em que instância de interlocução saber mensurar o que em cada instância de interlocução, né? Então, essa foi uma questão bem importante. Rogério, né, relator, colocou algumas questões dentro da lógica de pensar show, né, o produto desse processo, mas que a gente tentou fazer uma tradução
para incorporar essa ideia já de antemão, que não era só o show que era necessário mensurar. Porque, na verdade, quando a gente está falando de show, a gente está falando do produto, de um processo, e esse processo é necessário que seja mensurável também, porque a lógica da gente não pode ser, a gente gera um produto e a quem ele se destina é quem vai atribuir um valor e é esse o valor que é mensurável. Não, existe alguém fazendo algo que é necessário antes de chegar a esse produto. E isso, obviamente, também conectando com o fato de que na dança tem uma produção que não pode ser valorada por uma utilidade imediata, um valor direto que se possa atribuir como um outro produto. Uma questão importante foi que existe um impasse da questão de atribuição de valor, que é a formação de público. E a partir disso, um leque bem amplo da discussão se colocou, porque um impasse para a formação de público para a dança contemporânea é a definição de que tipo de trabalho é contemplado normalmente pelos patrocínios, pelos editais, via isenção fiscal a empresas. A sensibilização da compreensão do valor de determinadas linguagens, pois não vem nelas o valor a ser agregado a uma determinada marca, e isso gera um impasse nessa questão do que é mensurável em cada trabalho e da formação de público, para que a gente possa saber a quem interessa, né? Foi uma das questões que Rogério falou, a quem interessa, quando pensa valor, o que é valor, quem valora, né? A quem interessa, ou seja, uma lógica um pouco de a coisa é mensurável, o valor é mensurável por aquele a quem o produto se destina e não pelo trabalho que é feito no processo, né? Mas assim, ainda hipoteticamente dentro dessa lógica, então tem um outro impasse que é a formação de público. E aí teve uma questão bastante importante que ele propôs, que é como a gente tem dito, né? Como a gente tem dito, com que linguagem, com que abordagens o que a gente produz aos possíveis espaços de interlocução, os espaços políticos, os patrocinadores, né, o mercado, né, o público e a imprensa. Essa foi uma questão, acho, né, Marcos, bem nó, assim, porque disso saiu inclusive uma proposta, já vou dizer. Então, como a gente valora o que a gente faz e como nós comunicamos esses valores nessas instâncias de interlocução. Isso é um aspecto importante. Porque nessa tentativa de ajuste de lógicas, né, Rogério nos provocou um pouco, dizendo até que ponto esse discurso da intangibilidade vira um impasse para pensar questões inevitáveis na produção artística. Se existe uma criação, existe uma produção, o aspecto do marketing, dos recursos humanos e do financiamento. Então, não dá muito para fugir desses aspectos, e isso sai desse âmbito da intangibilidade. Nossa ressalva a essa lógica é só que ela tenta pensar o funcionamento do produto, ou seja, o show, mas não contempla o período de criação, de pesquisa, de ensaios, etc. Né? Houve essa ressalva, não houve? Ou fui eu que me meti e coloquei assim? Né? Houve um pouco esse consenso de que havia essa... Que não necessariamente o produto dá conta dessa outra parte, que tem uma parte que não pode ser medida apenas pelo que esse produto alcança. Porque aí a gente começou um pouco a discussão pensando assim, que na questão do cachê, né, que era o que estava mais claro no resumo, e a gente, por exemplo, tem que entender que, por isso que é importante entender o que é mensurável em cada etapa. A gente não pode pedir numa determinada instância que o processo seja contemplado. É preciso pedir a outras instâncias que o processo esteja contemplado. Não dá para pedir, por exemplo, num cachê de um determinado evento específico que isso esteja contemplado. Por isso que não é, né, uma frente única de interlocução. E aí, ainda na questão da formação de público, a questão se ampliou para a formação educativa de dança nas escolas,
e a necessidade de concursos profissionais de dança no ensino fundamental e médio.